uma coisa que pode ser dita de maneira tranquila, ponderada, sem nenhum medo de errar, é que a FIA agiu de maneira... Gilberto Amaral, nosso editor querido. Nosso editor favorito. Já Meu temos que falar do lançamento de Américo Teixeira Júnior, logicamente. A FIA, ela não teve uma atitude correta com o organizador brasileiro e a ASN brasileira, que no caso é a CBF. Por quê? Foi dada saber, a FIA foi informada por escrito, lá pelo mês de junho, por fabricantes italianos, que hoje é o grande centro do cartismo mundial. Sim. Você tem a Praga, que fica na República Tcheca, você tem uma fábrica na França, você tem alguma coisa na Suíça, o resto é tudo. As grandes marcas do kart mundial estão na Itália. E essas fábricas todas assinaram um documento informando a FIA, na figura do presidente Jean Todt e do presidente da FIA Kart, que é o Felipe Massa, que não viriam para o Brasil. Curto e grosso. Posteriormente a essa reunião, houve uma manifestação por escrito, assinada pelo Todt, pelo Massa, afirmando que o campeonato não seria cancelado, que a data seria cumprida e que os trabalhos para a realização do Mundial estavam em pleno andamento. Pleno andamento significa o empresário Ricardo Graça, que edificou o complexo do Speed Park, já nos moldes para ser homologado e receber o Mundial, entrou no processo a partir de uma negociação feita pelo Giovanni Guerra, na ocasião, presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão e membro eleito da Comissão de Kart. Foi o Giovanni que começou isso. Sejamos claros e objetivos. E o Ricardo entrou com um suporte fundamental, sem o qual não haveria sequer a ilusão do Mundial, que era uma pista e as condições para realizar. Ou seja, desde o início estava muito claro que o Mundial do Brasil não era um mero negócio de uma empresa que tem cartódromo. Era um projeto de evolução do kartismo brasileiro, que tinha começado bem antes. Esse comprometimento, esse commitment, estava posto sem nenhuma dúvida. E a partir do momento que o presidente da FIA, o presidente da FIA Kart, assina uma carta dizendo vai ter, ora, vai ter. Diante deste boicote, que não há outro nome, diante deste boicote, iniciou-se um trabalho que eu reputo, em alguns momentos até emocionante, do grupo liderado pelo Ricardo Graça no Speed Park, juntamente com o grupo liderado pelo Giovanni Guerra na CBA, para que as exigências de inscritos fossem atingidas. Sim. O Brasil teria que garantir um mínimo de 20 karts, um mínimo de 20 karts inscritos em cada uma das duas categorias, ALCA e ALCA-20. Perfeito. Isso foi conseguido
no dia, foi conseguido antes do prazo final. Detalhe, havia um primeiro prazo que terminava dia 15 de setembro, com um determinado preço de inscrição, 760 euros, e depois haveria mais uma semana de inscritos com preço diferenciado, já na casa de 1.000 euros. Esta semana posterior foi tirada. Quaisquer que sejam as desculpas, fato é que a FIA e a FIACAP tiraram uma semana de inscrição para o Mundial do Brasil. Isso não é opinião, isso é fato. Quando chegou o dia 15, sem o qual o cumprimento da cláusula de grid não haveria Mundial, esse grupo conseguiu reunir, só de brasileiros, quase 30. O número exato agora eu não tenho. Um foi 25, outro foi 27. Eu posso sei. Eu não sei exatamente. Perto de 30. Perto de 30. Isso de brasileiros. Perfeito. Por que de brasileiros? Porque o processo de inscrição para o Mundial da FIA é completamente diferente. Isso também criou uma dificuldade, Rodrigo, você não imagina. Porque o piloto brasileiro está acostumado, mais das vezes, o campeonato, ele chega, faz a inscrição ali na Secretaria de Prova. E vai, acabou. Ele tinha que preencher um formulário eletrônico com informações que o piloto nenhum tem. Porque o modelo no Brasil é o piloto vai e contrata uma equipe. É a equipe do sei lá quem que vai prestar aquele serviço para o piloto. Aí o piloto chega e ele faz a inscrição dele. Sim. Na Europa é o contrário. Quem faz todo esse processo de inscrição são os fabricantes. São as equipes, no caso, as equipes oficiais dos fabricantes, né? Quando você compra um pacote, e isso pode ser checado por qualquer piloto brasileiro que participa de competições internacionais na Europa, aquele pacote que você contrata está incluindo, inclusive, isso. Tanto é que, para você fazer a inscrição, você tem que botar nome de mecânico. Entendi. Por quê? Porque é um outro formato. Então, calcule a dificuldade que foi ensinar, não é uma palavra, mas dar assistência para que as equipes e os pilotos brasileiros pudessem fazer esse preenchimento dentro de uma dinâmica completamente diferente do que ele estava acostumado. Mas mesmo assim deu certo. Foi com alívio e satisfação que esse grupo constatou o cumprimento da meta. No dia seguinte, dia 16, havia a expectativa que fosse informada pela FIA, Rodrigo, a lista oficial, porque os estrangeiros que fizeram as inscrições a partir da América Latina, da Oceania, mesmo com o boicote, teve inclusive europeus. Como não passava pelo Brasil, era direto na FIA, a gente ficou sem saber. Então, havia expectativa de ter ultrapassado 60 inscritos. Porque você sabia, tinha gente da Argentina, da Guatemala, do Uruguai, do Paraguai, da França, e dos Emirados Árabes. Né? Não veio essa inscrição, essa confirmação. Na quinta. Na sexta-feira, ia ter uma reunião onde havia essa expectativa de saber com quantos nomes estamos trabalhando. Houve a comunicação de que houve um informe oficial daquela operação de cancelamento.
O que eu vou dizer a vocês agora é a minha leitura. Uhum. Eu não tenho elemento nenhum para provar o que eu estou dizendo. Mas os movimentos significam que, embora a FIA tivesse manifestado o apoio ao campeonato aqui, havia supostamente uma desconfiança de que o Brasil seria capaz, sem a presença dos europeus, montar um grid mínimo que justificasse o contrato. Eu tenho uma impressão muito sólida de que o ônus do não, por uma questão interna lá deles, não foi assumido, porque teria sido super honesto. Se em junho ou julho, olha, cara, os europeus não querem ir e não vai ter jeito, cancelou. Mas não, permitiu-se que até dia 15 de setembro, às 18 horas e 59 minutos, no horário brasileiro, o processo de inscrição estava aberto. E, menos de 48 horas depois, a desculpa da Covid. A FIA, no meu modo de entender, teve que assumir o ônus do não, porque a estratégia apostada no início do processo se mostrou errada. O Brasil conseguiu montar o grupo. E aí não teve outra forma a não ser cancelar. Agora, Rodrigo Matar, o que aconteceu de tão grave e tão absurdamente catastrófico na situação brasileira do Covid, entre a noite de 15 de setembro e a manhã de 17 de setembro? Ora, se na manhã de 17 de setembro havia justificativa do Covid, ela também se aplicava na noite de 15 de setembro. Uhum. Mas o processo de inscrição continuava aberto. Aberto. Portanto, não há... A questão da Covid não pode ser ignorada. Todos os protocolos precisam ser fortalecidos e utilizados. Dementes em cargos importantes não podem ser ouvidos, mas, neste caso, foi uma desculpa, porque não há justificativa, sob ponto de vista de saúde pública, uma mudança radical nesse período. Aí tem outro detalhe, né, Américo? A Fórmula 1 vai vir. Né? E tem um outro detalhe, além desse, note bem, no dia alguns dias depois do anúncio, nesse dia, 17 de setembro, foi anunciado que seria na Espanha, numa pista a ser escolhida. Na semana seguinte, saiu a indicação da pista na Espanha, que agora me foge o nome. Ora, Rodrigo Matar, e queridos amigos que estão aqui com a gente até essa hora, não existe condição de se organizar um campeonato mundial em 30 dias. Portanto, é plenamente possível supor que antes do cancelamento oficial do Mundial no Brasil, já estivesse definida a outra praça. Málaga, na Espanha, para ser mais exato. Você não faz em tão pouco tempo. Então, a questão objetiva é essa. O que eu estou passando para vocês são fatos, à exceção da minha percepção, e o que fica é um profundo desapontamento com a maneira
que a FIA e a FIACART se importaram. Não estou aqui me referindo à pessoa do Felipe Massa, à pessoa do Jean Todt ou das demais autoridades da FIA no segmento kart, mas a entidade FIA, que tem uma grandeza que ultrapassa fronteiras e as modalidades, e é tão grande que não cabe no esporte, está na modalidade. O carro que a gente usa tem coisa da FIA, tem determinação da FIA. Sim. Ela se portou de uma maneira pequena, de uma maneira mesquinha, de uma maneira política, no sentido depreciativo da palavra. A impressão que passa é que uma entidade com tamanha credibilidade, com tamanha estatura, sucumbiu ao posicionamento decisivo de fabricantes de kart sediados na Itália. Essa é a história que eu queria ter resumido mais, para não me alongar muito, mas é isso. Não, mas